Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Corretor de Sucesso. E hoje, para fazer jus ao nome do nosso programa, eu tenho aqui um corretor que de fato é corretor de sucesso, Natanael Duarte, ele que é corretor Team Leader da Remax Urban e veio aqui contar para a gente um pouco mais sobre a história dele e também sobre quais são as estratégias, como que ele se tornou um corretor reconhecido aqui dentro do mercado imobiliário de São Paulo. Natanael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Francis. É um prazer aqui poder falar um pouco da minha trajetória e contar um pouco do que eu passei aí até chegar a um corretor team leader, né? Sim. E a semana passada estive na gravação do seu programa, né, do Cédula, foi muito legal. Verdade. Poder fazer essa troca contigo, te conhecer um pouquinho mais. Sim. Na verdade, você que me entrevistou, hoje a gente Sim. inverte, né? É verdade. Eu já sabia um pouco da sua história, mas foi melhor ainda porque você pode contar para todo mundo aí que acompanha o podcast Cédula, o que você fez antes do mercado imobiliário e o que você está fazendo agora, inovando nesse mercado, trazendo seu conhecimento, seu background para esse mercado. Verdade. E que já está tendo muito sucesso, né? Verdade, verdade. Então vamos começar por aí. Eu te contei um pouquinho da minha história no seu podcast e agora eu quero saber de você. Como que foi a sua trajetória até você chegar no mercado imobiliário? Perfeito. Bom, eu começo falando que eu sou formado em economia, então muita gente vai falar assim, o que tem a ver economia com o mercado imobiliário? Eu, depois que me formei em economia, eu trabalhei em algumas empresas de tecnologia, empresas do mercado financeiro, e sempre vi pessoas de sucesso trabalhando no setor imobiliário, então aquilo me chamava muita atenção, porque o mercado imobiliário é um mercado trilionário, então assim, eu queria entrar nesse mercado de alguma forma. E aí, em 2019, antes da pandemia, né, eu basicamente fiz um curso de investimento em imóveis e eu percebi que eu entendia mais de investimento e não muito de imóveis, e aí por isso que eu falei, eu preciso mergulhar no mercado imobiliário para poder entender o mercado imobiliário e poder juntar esses dois conhecimentos, que é o investimento e imóveis. E aí eu busquei na internet mesmo como entrar numa imobiliária, entrei em contato com 3 imobiliárias e 2 me responderam e eu gostei mais do modelo da Remax, que eu não conhecia, tá? Então foi justamente na Remax Urban. Então quando você entrou para o mercado imobiliário, você já entrou numa Remax? Isso mesmo, na Remax Urban. E basicamente eu conheci o modelo ali, nunca tinha visto. Eu conheci um pouco do mercado imobiliário tradicional, do que era falado, como era atendido, e todo mundo falava muito mal. Então, esse era o meu conhecimento disso. Mas quando eu vi que existia um método, um modelo profissional que eu poderia aplicar, e depois de entrar eu comecei a estudar sobre o posicionamento, tudo que você tem de treinamento dentro da Remax, né? Para você poder ter sucesso e além disso você começar a ver pessoas que estão ali ao seu lado fazendo 500 mil, 1 milhão de comissão ao ano, né? Eu falei, bom, aqui é o meu lugar, existe um método, tem pessoas que já estão tendo sucesso com esse método há vários anos atrás, então por que não colocar em prática e também ter sucesso? Então, foi esse o meu começo no mercado imobiliário, já estou há 4 anos e cada vez mais, cada ano que passa, eu consigo melhorar e melhorar meu processo de captação, aumentar o meu ticket médio de imóveis de valor maior. Então, eu sempre estou tentando aumentar o meu ticket médio para 5 milhões, 10 milhões, porque eu acredito que existe uma oportunidade. Poucas pessoas atendem da melhor forma dentro do mercado de alto padrão. Então, eu estou querendo atingir esse mercado, que no começo não é tão fácil. Hoje você está em que bairros que você tem ali maior atuação? Até por conta desse ticket, eu Sim. imagino quais são, mas... Perfeito. Bom, hoje eu moro em Higienópolis, então o meu foco maior é em Higienópolis. Mas eu tenho um time também, 2 pessoas no meu time, que atendem tanto Pinheiros como Jardins.
também, tá? Então, hoje, são os bairros que a gente mais atua. Então, Higienópolis, Pinheiros e Jardins. Isso, o meu time hoje atende nesses bairros. Mais casas, apartamentos? É mais apartamentos, dificilmente é casa, mas tem sim algum cliente ou outro que indica para um outro amigo que tem casa e quer que a gente atenda de qualquer forma, então a gente também costuma fazer, ou até buscar parceiros que entendem mais disso, a gente faz parcerias dentro da Remax mesmo. Uhum. Então, esse é um ponto muito forte, né? As parcerias que agregam para a gente poder crescer e não deixar do nosso posicionamento, né? É verdade. Não, e foi interessante você começar falando sobre economia, porque a minha família começou no mercado imobiliário há cerca de 20 anos. Perfeito. Minha mãe, meu pai, na época meu pai entrou na Fernandes Mera, minha mãe na Lopes, começaram trabalhando em loteamentos na região de Arujá, Mogi das Cruzes ali, e depois acabaram que abriram a própria imobiliária dentro do condomínio que eles moram. Meu pai faleceu nesse período, mas minha mãe ainda continua. Eu tenho um irmão, que é o Franklin. Perfeito. Um dos meus, somos 4 filhos. O meu irmão também é formado em economia. Bacana. E ele trabalha ali, sócio da minha mãe. E os dois trabalham fortes. Ele menos em atendimento, ele gosta mais dessa parte jurídica e tudo mais. Então, logo no começo ele ficou com a parte de contratos, apoio ali para minha mãe. Mas hoje ele está à frente também como corretor de imóveis ali na atuação. Então, eu acho que tem tudo a ver. Porque, com certeza. Né, você traz várias competências, um conhecimento da economia que tem tudo a ver com a imobiliária também, né? Na verdade, um corretor ele precisa saber um pouco de tudo, né? Ele precisa saber sobre o jurídico para entender um pouco sobre o contrato, desde o contrato de gestão da venda do imóvel até o contrato da venda realmente ou locação. Uhum. E também precisa saber de economia a respeito das taxas de financiamento, taxa de Selic. Como é que as coisas funcionam, né? Ajuda. Tem que entender de contabilidade também, porque os clientes perguntam sobre qual vai ser o imposto na hora da venda. Tem que entender um pouco de tudo, até às vezes redação, né, que é para fazer a descrição do anúncio, o que realmente faz sentido para o cliente que está comprando ler. Tudo isso faz com que o corretor ele seja um pouco de tudo aí. Então, o que a gente puder agregar da nossa profissão pré-corretor de imóveis, né, vamos dizer assim, eu acredito que ajuda bastante nessa profissão que é ser um corretor de imóveis aí, de sucesso. Sim, e falando em corretor de sucesso, assim, em 2022 você teve um VGC de mais de 500 mil, Sim. Né? E aqui abrindo um parênteses, VGC é um valor geral de comissão, um faturamento de mais de 500 mil, e eu queria saber de você, o que precisou virar, você está há 4 anos no mercado imobiliário, mas qual foi a chave que virou para que você pudesse atingir esse faturamento, pudesse chegar nesse patamar? Bom, excelente pergunta. Eu acredito assim, quando você entra no mercado imobiliário, você capta qualquer coisa. Você, com aquele imóvel, um vizinho falou, eu tenho um amigo que quer vender isso, um familiar falou, e aí você vai captando, mas não tem nenhuma seleção. Uhum. E para você poder ter sucesso, você precisa selecionar. Então, no começo, eu peguei 8 imóveis, captei 8 imóveis para trabalhar a venda, mas muitos imóveis que não tinham liquidez e eu acabei não vendendo. Por quê? Primeiro, o condomínio era muito alto, comparado com o que você tinha naquele bairro. Às vezes, o outro não tinha vaga de garagem naquele apartamento que a pessoa comprava, então isso também gerava uma objeção na hora da compra. Então, várias objeções que faziam com que o cliente fosse visitar e no final não comprasse. E aí, isso te faz você aprender. Frustração. Sim. Traz aprendizado e uma frustração. Com certeza. Tempo, né? Mas eu comecei a perceber que eu precisava entender primeiro o perfil daquela região que eu trabalho. Então, o perfil que eu trabalho ali de Higienópolis é um bairro predominante assim, de judeus. Tem 8 sinagogas naquele bairro. Então, eu sempre conto essa história aqui. E o que aconteceu na primeira imóvel que eu trabalhei era no 10º andar, tinha 140 metros quadrados e estava por 900 mil. E basicamente muitos clientes começaram a entrar e perguntavam qual que é o andar. E eu falava 10º andar. Na minha concepção era bom, porque andar alto, todo mundo quer andar alto. E aí quando eu falava 10º andar, a pessoa não queria. Eu falei, aí chegou no terceiro cliente que perguntou a mesma coisa e não quis visitar.
eu fui querer entender, buscar a resposta por que não estava Porquê convertendo. Do andar, Isso. E aí eu percebi que realmente eram clientes judeus ortodoxos que compram até o 5º andar, porque basicamente toda sexta e sábado, né, que é o Shabá, eles não podem descer de elevador. Por quê? Eles consideram o ato de clicar no botão do elevador um fechamento de circuito de energia, e isso já é um trabalho. E eles não podem trabalhar. Nesse período, eles só podem... Tem que resguardar esse período, né? Eles só podem buscar a Deus ou se divertir. Então, basicamente, isso é muito comum também. Ou seja, 10º andar, 14º andar ia trazer um desconforto. Sim, isso faz com que eles tenham que descer de escada todo sábado. Então, eles falam assim, antes de comprar, eu já vou analisar isso. Então, eles compram até o 5º andar. No máximo, 6º andar. E existem, poucas pessoas sabem disso, mas existem prédios de alto padrão, em Genópolis, com mais de 4 judeus no mesmo prédio morando, que eles colocam um elevador Shabá. O que é um elevador Shabá? É como se fosse um ônibus, ele fica parando todos os andares, sem a pessoa... Aí quando ele chega no seu andar, você entra, ele fecha, ele vai passando, depois ele desce e chega até o térreo. Isso é um custo, né, para o condomínio, claro. Mas quando tem mais de 4 judeus no prédio, eles fazem esse investimento, entendeu? Então, basicamente, existe esse elevador Shabá também. E aí, eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Eu entendi o perfil, esses clientes querem comprar apartamentos acima de 100 metros quadrados, por volta de R$1 milhão, com 3 quartos. Vou atrás disso até o 5º andar, na minha região. Então, ou seja, você selecionou primeiro o público que você definiu o público que você iria atender. Sim. A partir desse público, você entendeu quais eram as necessidades, quais eram as dores. Sim. E aí você trouxe a solução. Perfeito. Você focou no perfil do imóvel para aquele público. Isso. Porque eu acredito que para você ter sucesso na região que você trabalha, você precisa entender o perfil de cliente que compra naquele bairro. Então, por exemplo, às vezes é um bairro que tem 3 faculdades. Então, qual que é o perfil que compra ali? São estudantes? Eles compram ou eles alugam kitnet? É isso que você quer trabalhar? É clientes que é aluguel de kitnet? Tudo isso você tem que colocar em pauta. Porque no meu bairro tem 2 faculdades, mas eu não estou focado em aluguel para estudantes. Eu estou focado em venda. Então, não necessariamente eles vão comprar, eles vão mais alugar, às vezes eles dividem com 3, e o ticket médio disso é R$3 mil, entendeu? Então, você tem que fazer muitas transações para poder receber a mesma coisa da venda de um milhão. Então, basicamente, você precisa entender primeiro o perfil de quem compra naquela região, e depois focar naquilo. Então, aí isso vai te dar sucesso. E aí eu fiz isso, foi o que deu a minha primeira venda. Através disso, eu vendi um apartamento de 93 metros quadrados, 3 quartos, por 850 mil. Foi a minha primeira venda. E a partir daí, eu vendi um apartamento muito semelhante, na mesma rua, de frente para o primeiro. E então eu fui atrás disso, do perfil que compra naquele bairro com o perfil de imóveis. E aí, basicamente, o que você costuma fazer no método da Remax, e o que o broker lá da Remax Uva fala muito, o Rodrigo Breviglieri, que é basicamente você fazer uma cesta de produtos iguais, semelhantes. Por quê? Porque quando o cliente entra em um imóvel e ele não gosta, você tem mais 4 para mostrar, ou mais 10 para mostrar. Então, quanto mais imóveis parecidos você tiver, mais rápido você vai vender. Então, em vez de você ter que mandar para outra pessoa, um outro corretor, ou você deixar de atender aquele cliente. Então, você diria que a forma mais rápida de você conseguir esse posicionamento é focar num público e num tipo de imóvel, o que vai atender aquele público. Seria isso, porque hoje o que eu vejo pela minha equipe, a grande dificuldade é essa. Então a gente fala, não, nós estamos no Campo Belo, então Sim. Vamos pegar o que for possível do Campo Sim. Belo. Então não seria essa a chave do sucesso. Seria identificar, aí o corretor identificar Isso. Qual é o perfil do público que ele está buscando atender, para daí selecionar e formar essa cesta. Sim. O Campo Belo é formado bastante, eu morei lá, cheguei a morar lá já há um tempo atrás, e é um bairro que tem ainda, é muito horizontal, não é tão vertical, mas ele está verticalizando. E eu acredito que tem, por exemplo, um público que é um pouco da sua profissão anterior, de comissários, porque eles estão perto do aeroporto, certo? Então, basicamente, talvez, será que esse é o nicho que você tem que atacar? Então, tudo isso você tem que entender, o perfil de
tudo vai estar muito correlacionado, Sim. né? Porque, por exemplo, se você for pegar esse público, que seriam pilotos e comissários, é um determinado nicho. Mas a gente também tem, eu percebo pelo bairro, estou lá já há 8 anos trabalhando no Campo Belo, que tem muitas pessoas, empresários, Perfeito. pessoas autônomas ou que trabalham para empresas que estão no circuito ali, da Faria Lima até a Chucre Zaidan. Perfeito. E que não querem estar num bairro tão movimentado como Itaim, Vila Olímpia, eles querem estar num bairro com as características realmente de poder caminhar na rua, de sair num restaurante mais específico ali, mais calmo, né? Concordo. Voltando... Ou seja, eu posso escolher os públicos também. Com certeza. Né? Agora, você perguntou as chaves que eu tive, e eu vou responder a sua pergunta. Basicamente, a primeira, selecionar melhor os imóveis que eu trabalho. Então, antes de eu captar, eu vou falar assim, será que isso faz sentido para os imóveis que eu trabalho, entrar na minha carteira, para os meus clientes, para o meu perfil do meu cliente, então selecionar melhor os imóveis. E o segundo foi começar a montar um time, que hoje eu tenho um time com duas pessoas. Isso na Remax é possível, você ter uma equipe dentro da imobiliária. E isso fez com que eu triplicasse minha hora. Então, basicamente, hoje, eu não trabalho mais com as minhas 24 horas, eu trabalho com 72 horas por dia. Por quê? Porque eu tenho mais 2 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Escala. Então, essas foram as 2 chaves, as 2 chaves que eu tive para poder alcançar isso no ano passado. E se a gente pensar assim no Natanael, de antes e depois, né? O Natanael economista, o Natanael corretor. Quais são as habilidades que você acredita que você trouxe e que podem, ou que você adquiriu e que realmente te fazem ter mais sucesso como corretor? Perfeito. Primeiro, eu sempre falo, eu acredito que você está cansado de ouvir também, resiliência. O corretor ele precisa ter resiliência, porque não é na primeira visita que você vai vender. Não é no primeiro imóvel que você capta que você vai vender. Existe um tempo de maturação, de aprendizado. Então, toda a esteira de processos que a Remax faz, que é desde a primeira visita, a segunda, que é a apresentação e avaliação do imóvel, a apresentação do projeto de marketing que você vai fazer para vender aquele imóvel. E terceiro, assinatura de contrato de gestão. Quarta, colocar um anúncio no ar, tirar fotos e tudo mais e começar a levar clientes. Então, basicamente, você não pode deixar de fazer isso, porque muitos falam assim, eu quero pular essa etapa. E aí... direto, né? Isso aqui é muito burocrático. Eu não quero fazer análise de mercado. E aí, se você não for resiliente, paciente para você fazer tudo isso, dificilmente você vai ter sucesso. Então, basicamente, eu costumo até falar, teve uma venda que eu fiz no ano retrasado, que eu fui fazer a primeira visita, conheci a proprietária e ela, assim, às vezes a gente tem um feeling, né? Pode ser reto e pode ser errado. Mas esse feeling que eu tive foi, não, essa cliente ela nem vai assinar o contrato de gestão, essa cliente não vai querer abaixar o preço e tudo mais. E aí eu acabei não fazendo as próximas etapas, porque eu achei que seria uma perca de tempo. Então eu estaria perdendo tempo gastando ali com ela. E aí, eu fiz a primeira visita e depois não falei mais nada. E aí falei, se eu tiver cliente, eu vou levar lá. E aí, semana seguinte, uma semana depois mais ou menos, ela me ligou. Ela falou, Natanael, e aí? Tem os clientes, como que tá a busca? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou amanhã te apresentar a avaliação que eu fiz do seu imóvel pra gente poder trabalhar da melhor forma e tudo mais. Pode vir sim. Cheguei lá no dia seguinte, apresentei, ela gostou. Ela assinou na hora o contrato de gestão e eu vendi o imóvel. Naquele ano foi uma das melhores vendas que eu fiz em termos de valor financeiro. E aí eu fiquei pensando, eu nunca mais vou deixar de passar por todas as etapas. Mesmo que eu ache que aquele cliente não vai aceitar o nosso trabalho, eu mesmo assim eu vou apresentar. Então hoje eu não deixo nenhuma etapa sem fazer. E eu falo para as pessoas da minha equipe também, assim, não é para deixar nenhum cliente, porque você acha da sua cabeça que não vai ter sucesso com ele, que ele não vai querer o seu trabalho, que ele não vai aceitar o seu modelo. E basicamente você precisa falar com todos, todo o processo. Porque talvez não é naquele momento que ele vai fazer, mas em algum momento ele vai voltar e falar, vamos fazer isso agora. Então, primeiro é resiliência. Segundo, é ser otimista. Eu não gosto de reclamar, ser negativo. Essa pessoa
só vai me dar problema. Não, eu sou otimista. Isso aqui, ele fala assim, eu tenho uma dívida, isso vai atrapalhar a venda. Basicamente, se a gente analisar antes e ver que realmente faz sentido trabalhar, vamos ser otimistas, vamos trabalhar. A maioria dos problemas são solucionáveis, sim, né? Sim. Então, eu sou super otimista. Terceiro, gratidão. Eu acredito que é muito importante você ser grato, primeiro, por tudo que Deus te proporciona. Então, você acordar de manhã com saúde para poder ir atrás e poder ter sucesso. Então, eu sou muito grato. Eu acredito que quando você é grato, você consegue conquistar mais coisas, porque, basicamente, as coisas vêm facilmente quando você está aberto para elas e está grato pelo que você já conquistou. E o quarto é arriscar mais. Então, eu acredito que você só arrisca mais quando você tem esse sentimento de gratidão. Então, basicamente, eu falei assim, bom, eu estou feliz com o que eu estou alcançando, estou satisfeito, mas eu posso mais. Então eu arrisco mais. Basicamente é isso. Agora, quando você fala assim, não, tudo depende disso. Então, às vezes você vai fazer uma visita e fala, não, esse cliente ele precisa comprar porque isso vai fazer com que eu pague minhas contas e tudo mais. E aí você coloca tudo aquilo lá, você acaba, às vezes, se frustrando e você não tem aquela gratidão. Bom, esse cliente veio, graças a Deus que ele quer visitar e tudo mais. E não necessariamente, não, coloco todas as minhas fichas, aposto todas as minhas fichas nesse cliente. E aí, basicamente, se ele não comprar, você fica triste e você vai para a próxima. É a mesma coisa para apresentar estudo de mercado, avaliação. Você fala, não, esse cliente precisa assinar. Se ele não assinar, eu não sei o que vai ser de mim. E quando você vai com um sentimento de gratidão... Coisa ele tem que assinar, né? E se ele não assinar, a pessoa fica extremamente frustrada, chateada, e aí vem a resiliência que você falou, Sim. né? Que é super importante. Estão todos interligados. Tudo interligado. E eu concordo com você. E eu achei muito legal desse ponto que você trouxe pra gente da questão das expectativas que às vezes os preconceitos que Sim. a gente tem e que muitas vezes isso pode se tornar uma crença e isso pode travar na hora de fechar. Até para você que está assistindo a gente, né, que agora entender um pouquinho, dentro do modelo da Remax, a gente tem a exclusividade como um modelo de negócio. Então, nós entendemos e seguimos um modelo americano na qual eu represento meu cliente vendedor. O que isso significa? Eu tenho um contrato com ele de representação e eu o represento perante todo o mercado. Então, outros corretores poderão fazer parceria comigo ou o cliente acaba chegando a partir dos nossos impulsionamentos, das nossas ações de marketing. Então, por isso que o Nathanael falou, o nosso objetivo é buscar esse contrato de representação, essa assinatura. Só que às vezes por um preconceito a gente já acha. E aí tem um outro elemento que seria o preço tem que estar adequado, porque Sim. não adianta eu pegar um imóvel fora de preço, né, Nathanael? Sim. Porque eu não vou conseguir vender. Não. E aí vão ser duas frustrações, né, do cliente nossa, a gente porque dedicou energia, às vezes investimento financeiro, mesmo pai, você pensa assim, eu não fiz nada mais, mas só o combustível, um Uber que você foi, o tempo que você foi até lá para mostrar aquele imóvel, você está fazendo investimentos. Com certeza. E aí a gente pega um imóvel fora de preço, não faz tanto sentido para um corretor de sucesso, né? Sim. O corretor de sucesso tem que trabalhar o imóvel dentro do preço, né, Nathanael? Tanto que as primeiras imóveis que eu peguei eu não vendi por causa disso. Porque não estavam dentro do preço, porque basicamente não estava selecionado dentro da minha posição, do meu perfil. Tudo isso faz sentido para você ter sucesso. Sim. E, bom, e sobre esse aspecto todo, né? Acho que ter um modelo de negócio, ter um modelo de trabalhar, porque no começo também você falou aqui pra gente, né, Nathanael, de que quando você foi pesquisar sobre o mercado imobiliário, você viu um lado do mercado imobiliário que você não gostou. Que você falou, esse mercado eu não quero fazer parte. Eu gostaria de estar num mercado mais maduro e mais profissional. Perfeito. E isso você encontrou? O que é o modelo que faz a diferença para você hoje? Sim, se eu não tivesse conhecido o modelo Remax, eu nunca teria sido corretor. Eu acredito nisso, que eu só trabalho como corretor de imóveis por causa que tem esse modelo e por causa que esse modelo funciona.
Então, eu nunca fui de outra imobiliária para saber e comparar, e nem quero, porque eu acredito que lá, eu posso dar um exemplo aqui, já tive várias operações, transações de vendas, que foi através de parceria com outros corretores que eram fora da Remax, tá? E aí, qual que é o feedback deles? Eu estou com essa cliente compradora há 1 ano procurando apartamento para ela. Então, ela está trabalhando com um cliente só há 1 ano, sem ter um resultado. Então, imagina o tempo que ela perde com isso. Então, em vez da gente trabalhar com o comprador, na Remax, pelo menos aqui no Brasil, a gente está focado no vendedor, quem é dono do produto que a gente está vendendo. Porque a gente acredita que só não vendeu ainda porque não está no preço correto. E quando está no preço correto, ele vai vender naturalmente. E existem pesquisas que mostram que no mercado brasileiro a gente chega a ter, na média, uma diferença entre o valor de anúncio e o valor de venda em torno de 20%. Sim. Existem alguns bairros que chegam a 30%, 35%, né, Natanael, essa diferença, essa expectativa. E como é que é trazer o cliente para a realidade? Como que é esse processo? O que você utiliza de estratégia? Todo proprietário acha que o imóvel dele é um palácio, é o melhor daquele prédio, é o melhor daquela rua. Não, o meu é o melhor, o meu tá mais cuidado, o meu tá... E, na verdade, ele só vê o dele, ele não vê os outros. Então, quando ele tá vendendo, ele quer precificar bem. Quando ele tá comprando, ele quer jogar lá embaixo. Quando a gente... É só nos olhar, né? Jogar o olhar pra gente quando comprador, né? Eu vou comprar um celular, eu quero pagar o quê? O melhor pelo menor preço. E o cliente com imóvel é isso também, né? O comprador. E a gente, trazendo esse modelo americano, lá nos Estados Unidos, basicamente... Toda a informação de vendas é transparente. Todo mundo sabe quanto que foi vendido, aquela rua, quanto que está um metro quadrado. E aqui, como tem essa diferença aí de anúncio de 20% a mais, todo mundo puxa para cima. Então, basicamente, se o cliente do quinto andar daquele prédio olha o anúncio dos outros andares que estão vendendo, mais 3 apartamentos estão vendendo no mesmo prédio, ele olha aquilo, cada um está com 20% a mais. Então, ele fala, bom, então o meu vale um pouquinho a mais também. Então, fica essa diferença, por quê? Porque ele vai olhar o que está à venda no mercado, e não necessariamente o preço que está sendo pedido vai ser o fechado. A gente sabe que existe aí um desconto aí de 5 a 10% do valor que está anunciado, ou mais, isso já é a média. Então, basicamente, a gente chega lá para mostrar isso para ele, para ser realista, e muitos não aceitam, mas esse é o nosso papel. E quem não é Remax não faz isso, não faz avaliação, não faz uma avaliação correta. Assume o preço que o proprietário pede. Isso, né? E aí nunca vai vender. Não, tudo bem, tá certo, e aí acaba nunca vendendo. E aí quando você chega lá, fala, não, mas o corretor fulano de tal falou que era tal preço, por isso que eu aceito, coloquei esse preço. Falou, não, mas ele trouxe algum cliente? Você vendeu? Não. Então isso daí é a resposta por que tá errado. Né? Basicamente, esse é o primeiro princípio aí de colocar o preço no E como é que você correto. Mostra para ele que o preço não tá fora? Acho que esse é o maior desafio do corretor, né? Seja Remax ou não, quando o corretor já tem essa consciência que ele tem que trazer para o preço, ele tem essa objeção do cliente. Então, o que a gente pode utilizar de estratégias para chegar no preço correto? Como é que você faz? A melhor pessoa para saber o preço correto é quem está comprando. Então, a gente precisa fazer a jornada de quem está comprando. Quem está comprando, ele vai olhar no portal 20 imóveis, 30 imóveis iguais àquele, naquela região. E aí, ele vai selecionar alguns para visitar e conhecer, para depois ele chegar e falar assim, eu quero comprar esse. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma análise comparativa de mercado com, se for apartamentos daquela mesma metragem, com aquela mesma quantidade de quartos, mesma quantidade de vagas de garagem, naquela região ali. Então, basicamente, isso que eu faço uma análise comparativa de pelo menos 10 imóveis, que o cliente comprador que visitaria aquele imóvel... Quais são os imóveis que esse mesmo cliente veria? Isso, né, concorrentes com o dele. E aí eu mostro para ele. Aqui em São Paulo, também tem um a mais que a gente pode utilizar, que é os últimos vendidos. Né? A prefeitura começou ano passado a disponibilizar com mais transparência os valores de TBI, né, os vendidos, nos últimos 3 anos. Isso ajuda bastante. Então, além disso, dos comparativos do que está sendo anunciado na região, eu mostro os últimos vendidos, se for apartamento, naquele prédio,
se for casa naquela rua. Uhum. Basicamente, para ela entender o metro quadrado que está sendo realmente fechado e vendido nos últimos 3 anos. Sim, e aí com isso, na hora que você faz essa média, você chega de fato no valor real, que não é um achismo, né? Até porque é o que eu costumo falar com a minha equipe, não existe uma média a quanto vale o metro quadrado neste bairro. Por quê? Porque vai depender muito, vai depender se é casa, se é prédio, qual a idade do prédio. Sim. Então, a gente, com essa informação da planilha de TBI, mais uma comparação justa com os imóveis que são no mesmo perfil, a gente consegue chegar no valor realmente para aquele condomínio. Perfeito. Eu vejo no meu bairro, por exemplo, o meu prédio ele tem um bom valor de metro quadrado. Perfeito. Na hora que a gente chega na média, ele é um pouco mais alto do que até mesmo outros condomínios no mesmo perfil no bairro. Perfeito. Mas por quê? Porque ele tem algumas características, como, por exemplo, um lazer, tem mais de 30 itens de lazer, tem piscina coberta, tem descoberta, tem uma boa academia. Perfeito. Então, na hora que também a gente coloca todos esses valores que aquele condomínio tem, às vezes ele vale um pouquinho a mais do que o outro que está na mesma rua e que também tenha, por exemplo, as mesmas características, como vamos pegar uma varanda gourmet, um prédio até 10 anos, com certeza. E por aí vai. Então, é muito legal esse trabalho e quando eu vi aqui na Remax, eu achei muito incrível, porque a gente realmente direciona o proprietário para aquilo que é real. Sim. E a maioria sabe. Sim. Porque eu pergunto, quando o cliente tem uma objeção assim, eu pergunto, mas se o senhor estivesse comprando esse imóvel, qual o valor que o senhor pagaria? A gente não compra memórias, né? Sim. A gente não compra a reforma que o outro fez. Verdade. Verdade. Eu concordo com você, realmente. E aí, vamos partir para um outro lado, que eu acho que aí entra, né? A gente falou um pouco de precificação, falou de posicionamento, e a gente falou um pouquinho da comparação de mercados, né? O mercado que não é Remax, o mercado que está aí, tradicional, estabelecido, e a Remax trouxe essa inovação, esse novo modo de pensar e de ver o mercado como um todo. Trouxe modelo, porque isso demonstra profissionalismo também para o corretor, mas eu queria te fazer a seguinte pergunta: quais são os valores que para você eles são inegociáveis no mercado imobiliário? O que para você é assim, para mim eu não abro mão disso e eu trabalho isso com a minha equipe? Perfeito. Primeira coisa é ter a postura de empreendedor. Por quê? Muita gente acha assim, eu vou ser um CLT ou eu vou viver do jeito que eu sempre trabalhei. E na verdade não. Você precisa pensar, mesmo que você está ligado a uma empresa, a uma imobiliária, Remax, você precisa pensar como empreendedor. O meu negócio, o que eu preciso fazer diariamente? Eu vou acordar, eu vou fazer 10 ligações, vou entrar em contato com, seja em qual forma de entrar em contato, se é e-mail, se é ligação, se é WhatsApp, se é Instagram. Vou entrar em contato com 10 potenciais clientes, vou captar pelo menos um imóvel, vou visitar pelo menos um imóvel por dia. Então, você tem que ter uma postura de empreendedor. Segundo, você precisa curtir a jornada. Basicamente, muita gente acha assim, eu só vou ser feliz quando eu vender 10 imóveis por ano, quando eu vender um imóvel por mês, ou então 2 imóveis por mês. E basicamente, você não curte a jornada de aprendizado. E o mais interessante é você curtir essa jornada. Porque a felicidade não é um alvo, e sim são estações que você vai construindo. E basicamente, a gente está aqui agora trocando esse conhecimento e eu estou aprendendo com você e pode realizar uma troca. Sim, basicamente essa é a jornada que a gente precisa curtir. Porque senão, basicamente, a gente só vai ser feliz, isso se for feliz, quando a gente chegar a um lugar que a gente almeja e nunca a gente está satisfeito, né? Então, basicamente, eu acredito que a gente precisa ter uma postura de empreendedor, como corretor de imóveis, e curtir essa jornada de aprendizado todos os dias. Porque se você está fazendo uma coisa que você não gosta, você não deveria estar fazendo aquilo. Então você precisa... É um desrespeito com você mesmo. Você precisa curtir o que você faz. E aí você não vai trabalhar nenhum dia, porque você está fazendo o que você gosta. Então, basicamente, eu trabalho como se fosse 24 horas por dia. Uhum. Eu não faço essa diferença. Agora eu estou trabalhando, agora eu estou me divertindo. Por quê? Porque eu gosto do que eu faço. Então, basicamente, eu acredito nisso. Eu acredito que você precisa estar fazendo o que você gosta, então faz da melhor forma. Então, essas são as principais coisas que eu acredito para você ter sucesso. Perfeito. E a gente está caminhando agora para o final.
Natanael, do nosso episódio, e eu queria entender um pouquinho mais, assim, hoje tem toda uma discussão dos corretores em relação a portais imobiliários, se eles estão entregando, não estão entregando, Sim. né? Cliente, lead, comprador. Você acredita na questão da construção dos relacionamentos Sim. como uma forma de posicionamento? Como que você trabalha isso? Ou você e sua equipe dependem mais de leads de portais? Queria falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, basicamente, o que eu acredito é que você precisa primeiro dar um atendimento que você gostaria de receber para esse cliente. Então, se você der o melhor atendimento para ele, ele vai te indicar. Uhum. Quando ele te indica, de uma venda que você faz, você gera 10 vendas no mínimo. Por quê? Porque ele vai ter um irmão que vai chegar o momento de compra dele, vai ter um sobrinho, vai ter um amigo, e cada um indica outro. Então, cada venda que você faz, você pode gerar mais 10 vendas através do melhor atendimento que você fizer e através do que eles vão indicar para outras pessoas também serem atendidas por você. Então, eu acredito que faz muito sentido isso. Até eu comecei a pensar muito nisso e melhorar meus atendimentos e melhorar também o meu programa de indicação quando eu vi uma palestra da Eliane Ribeiro, que trabalha muito na Remax do Portugal, Imóveis de Portugal, e ela mostrou ali que ela fez, a partir de uma venda, ela fez mais 8 vendas, porque um indicou outro e foi indicando. Então virou uma teia de indicações, basicamente. Então, primeiro, o melhor atendimento e você surpreender o cliente. Então, basicamente, o que é surpreender o cliente? É daqui a 6 meses que você falou com ele, você vendeu para ele, você ligar para ele e falou, o seu imóvel valorizou tantos % nesses últimos 6 meses que você comprou. Então, quem é o cliente que não vai chegar numa mesa de restaurante, numa mesa de Natal, com uma família, e fala assim, olha, eu tenho o melhor corretor porque eu comprei um imóvel, ele me ligou outro dia, falando que valorizou 6%, vamos dizer assim, em 6 meses. Um exemplo. E aí todo mundo vai querer saber como que foi isso. Me dá o telefone desse corretor. E aí eles vão te procurar e ele vai ser um indicador. Sempre, por quê? Porque ele vê em você um profissional correto e exemplar. Então, você sempre está surpreendendo ele. Então, daqui a um ano que você vendeu, você entrar em contato com ele, falar assim, parabéns, está fazendo um ano que você adquiriu esse imóvel, você está feliz, como que está? Então, não é só na data de aniversário dele que você vai mandar mensagem, mas também existem outras formas de você manter, fidelizar esse cliente e poder fazer com que ele te indique para outros amigos e familiares. Sim, isso é o que eu costumo dizer também, Natanael. Eu acho que a chave de virada assim, para um corretor que realmente tem sucesso é aquele que constrói relacionamentos fortes, é aquele que constrói relacionamentos que vão trazer indicações. E vai partir do quê? Do posicionamento. Sim. Né? Um posicionamento profissional, um reconhecimento por parte dos clientes, dos amigos, dos familiares mesmo, do dia a dia. Eu costumo falar para minha equipe, fale que você é corretor. Porque você é um corretor diferenciado no mercado. Porque também a gente tem aquela questão do corretor invisível, né? Sim. Ele não fala. Ele agente secreto. Um agente secreto. Então, ele tem que comunicar que ele é um corretor. E a partir de um bom posicionamento, as pessoas te conhecendo, identificando como um corretor profissional e que realmente ajuda as pessoas, as indicações vêm. Eu tenho um caso agora de um cliente que eu conheci, deve ter uns 5 anos, e através dele eu já fiz 4 negócios. Que bacana. E essa semana a gente está assinando, o pai dele está comprando uma sala comercial com a gente, sensacional, em parceria com a Imob. Então, a partir de um ponto de contato, que ele é um comerciante do bairro, que eu compro lá um vinho, um espumante para dar de presente para os meus clientes, eu comuniquei o porquê que eu estava fazendo aquilo, para quem era aquele presente. Ele, você é corretora? E começou um papo, e dali a pouco ele me indicou o irmão, ele me indicou um cliente que comprou um apartamento comigo, indicou o irmão que já comprou, ele mesmo já comprou um imóvel comigo no final do ano passado, e agora o pai está comprando. Então, é você criar uma rede forte. Perfeito. E que você não precise de lead vindo de portal, que você realmente tem indicações o tempo todo de clientes vendedores para formar a tua carteira forte e de clientes compradores também. É isso. Para que você sempre esteja ali
com movimento. Então, para esse corretor, eu vejo assim, Natanael, não tem crise. Não tem. É verdade. Não tem crise. Porque a maioria dos corretores que ficam sentados atrás de uma mesa esperando o portal enviar um lead, esse corretor passa por crise. Verdade. Agora, aquele que está em contato o tempo todo com pessoas e dizendo o que faz, comunicando, ele não passa por crise. Por quê? Porque existe aquilo que o Peixoto fala muito, né, nas convenções e nas palestras, o fator gerador na vida das pessoas. Então, todos nós temos fatores geradores de mudança. Perfeito. Então, tem aquele que a família, os filhos saíram, casaram e a casa ficou muito grande. Veio a aposentadoria, o imóvel ficou muito caro para ser mantido. Aquele que casou e que precisa de um imóvel para morar, ou teve ali uma gravidez inesperada e precisa de um imóvel maior. Esses fatores, eles não têm crise que vai barrar. Perfeito. Né? Porque é a necessidade da pessoa. Concordo plenamente. É isso aí. Bom, e agora, para a gente fechar mesmo, Natanael, eu queria saber de você, assim, os próximos passos. Quais são os seus sonhos? E como que você acha que o mercado imobiliário vai conseguir te potencializar, fazer com que os seus sonhos se realizem? Perfeito. Bom, eu sempre estou atrás de melhorar o meu ticket médio que eu trabalho. Então, atualmente, eu estou buscando imóveis acima de 5 milhões. E daqui a um tempo eu vou buscar imóveis acima de 10 milhões. Então, os próximos passos é aumentar o ticket de imóveis que eu trabalho. Além disso, todos os imóveis que eu trabalho e eu vendo, eu reinvisto o que eu ganhei da comissão. Então, isso é uma postura de empreendedor também. Então, basicamente, você vendeu um imóvel de 1 milhão agora, mas você está captando um imóvel de 2 milhões. Então, quando você receber a comissão, você reinveste isso para o próximo. Reserva uma parte para poder utilizar. Inclusive, se você dá a oportunidade, a gente tem uma empresa também, Cédula, né, que você foi no podcast lá, e é basicamente para isso. Você reservar uma parte, você pode antecipar a parte da sua comissão para reinvestir na próxima venda. Então, a Cédula é uma empresa que também antecipa a comissão de corretores imobiliários, que faz com que você, em vez de você esperar 30 dias, 2 meses, até 180 dias para receber a comissão, você antecipa na cédula e você reinveste na próxima venda. Em vez de você ficar esperando, eu tenho um produto excelente aqui, que está na minha mão, mas eu só vou receber a comissão daqui a 60 dias, então enquanto isso eu não vou conseguir fazer marketing, impulsionamento nas redes sociais. Então, basicamente, você consegue fazer isso. Além disso, eu vou fazer um convite aqui para todos, né? Você falou, ano passado eu fiz 500 mil de VGC, e aí eu falei, bom, eu gostaria de mais pessoas atingissem isso. E aí eu fiz um curso online também, mostrando o que eu fiz, todas as minhas vendas, tudo que eu fiz em cada venda, como é que eu trabalho na minha região. Eu lancei esse curso na semana passada, então é super recente. Quem quiser, é gratuito, tá? Para as primeiras 100 pessoas, então é bem recente. Então, quem estiver assistindo aqui... Vamos ganhar presente, vai estar gratuito, então é só entrar no meu Instagram. O link que está lá no Instagram, está lá o meu curso, tá? Então, posso falar meu Instagram? Claro. Natanael Duarte, oficial com 2 Fs, você encontra no Instagram e vai ser o link lá da mini bio lá, que vai estar lá. Então, para os primeiros 100 é gratuito, então você vai lá se inscrever. Depois eu não sei qual vai ser o valor que eu vou cobrar, mas por enquanto está gratuito. E aí por quê? Porque basicamente eu quero uma rede de pessoas para fazer parcerias. Então, às vezes, clientes que eu não posso atender, quem é que pode atender? Então, basicamente, eu quero criar uma rede de corretores para poder vender mais e também poder ajudar eles a venderem mais com o meu aprendizado, com o que eu fiz. Então, basicamente, é isso que eu pensei quando eu comecei a fazer isso. Eu acho que quanto mais a gente entra lá na questão da gratidão, né? Acho que quanto mais a gente entrega para as pessoas, vem a lei do retorno e coisas boas retornam para a gente também. Então, com certeza, né? Entregar esse material gratuitamente para as pessoas, para ajudar no seu desenvolvimento, para os corretores, vai trazer retorno também para você, não tenha dúvidas disso. Perfeito. Queria aproveitar então, agradecer, Natanael, foi um bate-papo super incrível. Eu que agradeço o convite. Sensacional, vamos fazer mais vezes. Vamos fazer mais, muito bom conversar com você, ver a tua visão, eu acho que vai contribuir, esse episódio com certeza vai contribuir para muita gente. Tomara. Que está ali perdido no mercado imobiliário, que está pensando em entrar para o mercado imobiliário.
né? Então, eu queria só te dar aí a palavra para você. Eu agradeço também o convite. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais da nossa trajetória. E quando a gente fala da nossa trajetória, a gente também consegue rever alguns pontos para melhorar e ser melhor no futuro. Então, eu agradeço essa oportunidade e fico aberto a perguntas, se alguém quiser mandar ou para você, né, ou para mim. Estou aberto aí para todas as pessoas que quiserem saber um pouco mais e quiserem dica, podem entrar em contato comigo. Natanael Duarte Oficial. Isso, com 2 Fs no Instagram. Assim você encontra Natanael. Perfeito. E, pessoal, queria agradecer para quem assistiu até aqui, né? Veio aqui até o final com a gente dessa jornada de aprendizado. Queremos agradecer, desejar que você seja um corretor sempre de muita alta performance, de muito sucesso e que você possa viver a vida que você sonha viver. Você merece viver essa vida. E aproveito também para deixar aqui um convite. A gente está com um processo de recrutamento para corretores da Remax Viveza. Então, no link da nossa bio, você tem lá o Seja Remax, clica, faz ali, preenche um formulário básico e aí a nossa coordenadora de recrutamento vai entrar em contato com você, agendar uma reunião e te contar um pouquinho sobre como que é ser um corretor na Remax, tá bom? Então não deixem de indicar, se você tem algum amigo, algum parente que também gostaria de entrar para o mercado imobiliário. Aqui na Remax Viveza a gente forma pessoas, a gente ajuda em todo esse processo com mentorias e também dando todo o suporte, fazendo a assinatura do processo de TTI junto à escola que a pessoa vier a escolher. Então, mais informações, clica lá no link da bio, Seja Remax e vem conversar com a gente, tá bom? Obrigada mais uma vez, obrigada a todos e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Até breve, gente. Um beijo. Tchau.